Boa tarde a todos já. A gente, como estava comentando, vamos apagar a luz do Congresso daqui a pouco. Estou muito honrado aqui pelo convite, agradeço a comissão pelo convite e as palavras do Ruizinho aí me apresentando. Vou falar um pouco sobre hipertensão renovascular nos próximos minutos e eu não tenho conflito de interesse a respeito dessa apresentação. E para começar, só para a gente situar, né, eu sou o primeiro a falar hoje, então a gente vai estar falando de hipertensão. Então, lembrar que a hipertensão consiste como principal fator de risco contributivo para os eventos cardiovasculares no mundo. Isso ocorre não só no mundo, no Brasil, na América do Sul. Para exemplificar, eu trago aqui 2 estudos. Esse primeiro estudo aqui, um estudo que a gente teve a oportunidade de publicar alguns anos atrás, em que avaliamos uma população americana e foi seguida por mais de 20 anos, cerca de 15 mil indivíduos, em que a gente observa aqui em amarelo a hipertensão arterial dentre os fatores de risco estudados, que foram hipertensão, diabetes, obesidade, tabagismo e hipercolesterolemia. A gente observa que a hipertensão consiste como principal fator de risco contributivo para acidente vascular encefálico. A gente viu a mesma coisa também em relação ao infarto do miocárdio. A gente publicou isso no ano seguinte, mostrando que hipertensão é, de fato, o principal fator de risco contributivo para eventos cardiovasculares. O sonho que todos nós teríamos é que a hipertensão fosse que nem uma chave. Você pudesse ligar e desligar, a gente pudesse encontrar uma causa, a causa encontrada pudesse ser tratada e o indivíduo deixasse de ser hipertenso. Isso, quando você tem uma causa, né, que justifica a hipertensão, a gente chama essa hipertensão de hipertensão secundária. Entretanto, a hipertensão secundária corresponde a um percentual mínimo dos pacientes hipertensos. Menos de 5% dos pacientes. Vai ter algumas, colocam em torno de 3% a 10%, mas cada vez mais eu vejo menos hipertensão secundária na nossa prática clínica. Então, quais são os principais fatores de risco, quais são as principais causas de hipertensão secundária que a gente tem? Lembrando que a prevalência é baixa, tá? Menos de talvez de 5%. E a principal causa hoje em dia seria a apneia obstrutiva do sono, que dentre aí as causas de hipertensão secundária, ela seria responsável por 5% a 15%. Em segundo lugar, a gente tem a doença renal crônica, que é em torno de 1% a 8%, estenose de artéria renal em seguida, 1% a 8%. Quarto lugar, o hiperaldosteronismo primário. Dependendo do local que você for avaliar a população, a prevalência de hiperaldosteronismo primário tende a ser maior. E esses números, veja que o número varia muito de 1% a 8%, 10%. Vai depender muito de onde esse dado foi coletado. Se você for trabalhar em serviços de referência com alta prevalência de hipertensão resistente, provavelmente você vai superestimar esses valores. Mas na população geral de hipertensos, especialmente pacientes ambulatoriais não complicados, a prevalência é muito baixa. Doenças tiroidianas também contribuem, seja hiper ou hipotiroidismo, feocromostoma. Coarctação da aorta é muito rara, menos de 1%, e uma causa que é muito importante, que a gente não dimensiona a participação dela do ponto de vista contributivo para a hipertensão, são as medicações, tá? Não vou entrar nesse escopo, a gente conversou sobre isso anteontem. E vamos falar hoje sobre estenose de artéria renal, que seria talvez a terceira colocada aí do ponto de vista como causa de hipertensão secundária. A hipertensão renovascular é quando você tem uma estenose da artéria renal e ela tem 2 etiologias principais. A primeira etiologia, a etiologia aterosclerótica, que tipicamente leva a uma estenose na porção proximal da artéria renal. Por outro lado, você tem a displasia fibromuscular, que ocorre principalmente no terço médio e mais distal, o terço mais distal, nos ramos distais da artéria renal, das artérias renais. Então, esse é o perfil, e para você dizer que tem estenose, é atualmente quando você vai ter uma obstrução maior que 70% da luz. E, embora as duas levem a estenose renal, elas têm uma apresentação fenotípica que tende a ser diferente. A prevalência, para um indivíduo com hipertensão renovascular, ele corresponde a até 1% dos hipertensos, mas dentre os pacientes com hipertensão resistente, 14% a 24% deles podem ter a hipertensão renovascular de origem aterosclerótica. É bem mais comum em idosos que tenham vasculopatia aterosclerótica associada. Então, quais são as características clínicas que fazem a gente suspeitar?
indivíduos com hipertensão resistente, aqueles indivíduos com edema pulmonar súbito recidivante, pacientes que apresentam piora da função renal com o uso de inibidor do sistema renina-angiotensina, ou seja, IE, COBRA, aqueles indivíduos com aterosclerose generalizada e aqueles indivíduos que subitamente apresentam uma piora do controle da pressão arterial. Eles vinham estabilizados, de repente pioram, provavelmente porque ele precipitou uma estabilização de placa, levando a um aumento da estenose, e com isso fazendo um pior controle da pressão arterial. Do ponto de vista de fenótipo cardiovascular, é comum esses indivíduos não terem descenso noturno e terem bastante lesão de órgão-alvo, como hipertrofia ventricular esquerda, disfunção cardíaca, muita alteração renal, é comum eles terem proteinúria, terem também insuficiência renal, e são pacientes, por serem vasculopatas, têm uma alta morbimortalidade cardiovascular. Já a displasia fibromuscular tipicamente acomete pacientes mais jovens, especialmente mulheres, ocorre em cerca de 80% a 90% dos casos são em mulheres, em sua maioria jovens, muitas vezes de raça negra, e ela tem uma prevalência menor que a estenose de origem aterosclerótica. A clínica geralmente é de hipertensão resistente num paciente jovem, algumas características que às vezes acompanham a presença de enxaqueca, zumbido pulsátil e tanto a displasia, mas principalmente a doença renal aterosclerótica, a renovascular, lembrar da presença de sopro abdominal. Mas na prática, veja, você pode procurar à vontade, é difícil achar. Eu vou fazer uma brincadeira que eu já fiz em outra aula. Muitos sabem aqui que eu sou fã do meu time, eu sou torcedor do Náutico lá de Recife, vejo a cor dos meus slides, ó, vermelho e branco, em homenagem ao glorioso, mas é mais fácil talvez a gente encontrar, acho que vai ser mais fácil o Náutico ser campeão mundial do que a gente encontrar um sopro facilmente na prática clínica. Não é comum. Não estou dizendo que não é, você nunca vai encontrar. Você pode procurar, muitas vezes o sopro que você ouve, muitas vezes é da própria aorta, alguma coisa na aorta, em algum outro ramo, mas não é tão comum. Mas a gente tem que procurar, mas só tirar aquele mito de que vai ter sempre. Na verdade, é mais comum não ter o sopro do que ter. E esses pacientes habitualmente têm também associação com dissecção coronária e pode ter displasia ou aneurismas em outros territórios. Então, às vezes, cuidado que esses pacientes podem ter, por exemplo, aneurisma cerebral, que pode ser causa de acidente vascular cerebral, encefálico hemorrágico. Quando que a gente vai suspeitar do ponto de vista de exames complementares? Esses pacientes podem ter um hiperaldosteronismo secundário. Eles vão ter aldosterona alta, porém com renina alta, visto que eles têm hipofluxo, né, do ponto de vista de território renal. Isso vai fazer com que eu tenha aumento da renina plasmática, aumento da aldosterona plasmática, e com isso eu posso ter também hipocalemia. Mas, de novo, esse não é um achado clínico tão comum. É muito comum esse paciente, como eu falei, ter lesão de órgão-alvo, principalmente lesão renal. Então, eles podem ter proteinúria, podem ter lesão renal. E do ponto de vista de imagem de ultrassom, às vezes, os pacientes podem ter assimetria no tamanho renal. Então, diferença no tamanho entre os rins. E quais os exames que a gente vai usar para diagnóstico? Você pode usar o Doppler de artérias renais para avaliar o fluxo. Você pode fazer angiotomografia de coronária, fazer angiorressonância e fazer, por fim, arteriografia em casos selecionados. O exame de triagem que a gente vai utilizar, pessoal, é o Doppler de artéria renal. Então, se você tiver com suspeita, exame de triagem é o Doppler. Qual é o problema do Doppler? Como qualquer exame de ultrassom, ele é examinador dependente e vai depender não só de quem examina, mas também da janela. Paciente obeso, com muita interposição gasosa, fica muito ruim para você conseguir avaliar o fluxo renal, isso pode diminuir muito a acurácia do teu exame. De maneira geral, a sensibilidade do Doppler de artéria renal para a detecção de estenose aórtica, de estenose de artéria renal é de 75% de sensibilidade e 90% de especificidade. Caso o seu exame de triagem seja positivo, aí você pode partir para o exame de confirmação, ou caso sua suspeita clínica seja muito grande e o exame deu negativo, especialmente por características técnicas inadequadas, aí você vai passar para exames que sejam mais acurados. E dentre eles você vai ter a angiotomografia e a angiorressonância. Então aqui à esquerda vocês observam a imagem de angiotomografia, mostrando a falha de enchimento no paciente com estenose da artéria renal aqui do lado direito, e a gente vê aqui uma imagem de ressonância também com a estenose. Vejam que os dois são proximais, né? Então a etiologia desses pacientes aqui é a etiologia aterosclerótica. Lembrando que esses exames têm melhor acurácia
do que o Doppler de artéria renal, principalmente por aumentar a sensibilidade. E eles tendem a ter uma especificidade que beira os 100%, como, por exemplo, na ressonância magnética. E a angiografia invasiva, quando que ela está indicada? Ela tende a ser um exame de exceção, embora ela seja o padrão ouro, por ser invasivo, ele é destinado apenas em situações em que ainda há dúvida diagnóstica e uma suspeita clínica muito grande e que os outros exames não puderam confirmar. Na prática, a gente faz muito pouco. Hoje, com angiorressonância, angiotomografia, fica muito mais fácil você fazer o diagnóstico. Mas lembrem, a triagem habitualmente é com Doppler de artéria renal, lembrando das limitações que eu já falei. Como que a gente vai tratar este paciente? A base do tratamento, se ele for hipertenso, a gente tem que seguir as recomendações das diretrizes em relação às medicações usuais que são prescritas. Então, hoje, o que é que as diretrizes preconizam como primeira escolha? Você vai ter que usar o chamado trio de ouro, como diz o meu querido amigo Passarelli, né? Você tem um inibidor do sistema renina-angiotensina, que seria um IE-CoBRA, um bloqueador de canal de cálcio e um tiazídico. Nesse caso aqui, é sempre bom você incluir um inibidor do sistema renina-angiotensina. Por quê? Você, com isso, tende a diminuir a hiperfiltração no rim contralateral à estenose. Então, você vai ter a estenose, esse rim vai estar no regime, o rim contralateral vai estar no regime de hiperfiltração. Então, o inibidor do sistema renina-angiotensina pode ajudar nesse aspecto e, com isso, ele também, você bloquear esse sistema também pode contribuir para diminuir a proteinúria no rim homolateral, vamos dizer assim, onde você tem a própria estenose. É muito importante você atingir o controle da pressão com as medicações recomendadas nas diretrizes. E lembrem, se esse paciente tem hipertensão renovascular, é bem provável que ele seja um arteriopata, visto que a maioria dos casos seria por etiologia aterosclerótica. Então, se for aterosclerótica, é um doente de alto risco. A meta de pressão deveria ser menor, deve ser menor que 130/80 e, de acordo com as diretrizes atuais, cuidado para não ficar menor que 120/70. E na causa de etiologia aterosclerótica, a gente tem que também trabalhar nos fatores de risco para a aterosclerose. Então, tem que ter controle do tabagismo, controle glicêmico, controle de perfil lipídico e uso de estatinas e antiagregantes, geralmente se faz necessário. Tá bom, a gente tem lá o tratamento clínico, mas vamos tentar ver se a gente resolve do ponto de vista de invasivo, cirurgia ou angioplastia. Veja, antigamente se fazia cirurgia para se tratar, e qual a diferença da cirurgia para a angioplastia? Existe diferença? Isso aqui é uma revisão sistemática, meta-análise, que comparou tanto a cirurgia quanto o procedimento de angioplastia, e a redução de pressão foi similar entre os dois procedimentos. Essa mesma revisão mostrou que a redução de creatinina tendeu a ser melhor com a cirurgia do que com a angioplastia. Mas veja, não são grupos comparáveis. Veja que os valores de creatinina dos estudos que fizeram cirurgia, eles tinham uma creatinina mais elevada, de modo que não sei se dá para você comparar isso aí. Mas o que mais importa é o que eu vou mostrar agora. Mortalidade. A mortalidade cirúrgica é maior do que a mortalidade com a angioplastia, principalmente quando você aborda a aorta no mesmo tempo cirúrgico. E, logicamente, é muito mais fácil você fazer um procedimento por hemodinâmica do que você abrir o sujeito e fazer uma revascularização daquela região. Então, o procedimento hoje indicado de rotina seria a angioplastia. E aí, angioplastia resolve ou não resolve o problema? Vamos ver, doença aterosclerótica, o que é que as meta-análises mostram? Se você comparar angioplastia com tratamento clínico, com os estudos clínicos randomizados, não houve diferença de redução de pressão arterial. O tratamento clínico foi igual à angioplastia, isso para a doença a renovascular aterosclerótica. E a piora de função renal foi igual entre os grupos também. Então, de maneira geral, o paciente com doença renal renovascular aterosclerótica, ele não tem indicação formal de fazer angioplastia. O tratamento recomendado é clínico. Existem algumas situações em que você pode vir a ter benefício. Por exemplo, as diretrizes preconizam, caso esse paciente esteja fazendo edema pulmonar recidivante, esteja evoluindo com complicações cardiovasculares, como, por exemplo, angina pectoris, o edema pulmonar que eu acabei de falar,
piora galopante e incontrolável da função renal, talvez esse paciente se beneficie de você fazer a angioplastia. Alguns ainda advogam que se você não estiver tendo controle nenhum da pressão arterial, apesar de estar dando todas as classes de medicação disponíveis, talvez você pode tentar com alguma medida mais heróica fazer, mas de novo, não é garantido que você vai ter sucesso na tua conduta. E a displasia fibromuscular, nesse caso, as evidências apontam que você pode ter benefício com angioplastia. Existe uma taxa de cura estimada de 37% de hipertensão, logicamente com muita heterogeneidade, como a gente pode ver aqui, e melhora do controle da pressão ocorreu em 80% dos estudos feitos até agora. Então, de maneira geral, o tratamento de escolha para a displasia fibromuscular é a angioplastia, mas não para a doença aterosclerótica. Então, o resumo do tratamento com revascularização, angioplastia, a displasia fibromuscular, a indicação é fazer angioplastia quando diagnosticada, a doença renovascular aterosclerótica, só quando tiver perda de função renal ou complicações cardiovasculares, que a gente citou. O tratamento de escolha de angioplastia é a angioplastia isolada, e a colocação de stent ela é recomendada apenas em situações que tenham complicação como dissecção ou ruptura arterial. Então, a conclusão: doença renovascular ela é pouco frequente como causa de hipertensão e de hipertensão secundária. A displasia fibromuscular e doença renovascular aterosclerótica são entidades distintas, com características fenotípicas distintas, a população acometida, as características clínicas associadas. O exame de triagem é Doppler de artéria renal, a angioplastia é o tratamento de escolha para a displasia fibromuscular. Já para a doença aterosclerótica, a angioplastia se reserva principalmente com aqueles pacientes com complicações cardiovasculares, piora galopante da função renal, e talvez aqueles pacientes com a pressão, o controle da pressão totalmente inadequado a despeito do tratamento medicamentoso. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Obrigado, Wilson.